Sim, bora para mais um vídeo aqui no canal, hoje conversando sobre monopólio com Milton Friedman, que é um dos caras assim que eu mais me baseio para estudar política, né, de direita liberal. Mr. Friedman, how much government intervention do you think is necessary to prevent the rise of monopoly and oligopoly under the free enterprise system, or would it take care of itself if left Well, alone? I believe if you examine the sources of monopoly and oligopoly, you will find that almost all those sources are government intervention. I think the situation is almost precisely the reverse. Let me put it in a very simple way. Suppose I were to ask this audience my favorite question along these lines. You have one law you can pass. Its only purpose is to reduce the extent of monopoly. That's its only purpose. You have one law. What law would be most effective in achieving that end? What law would you pass? I don't mean any gimmicks. You know, it's not going to be something in which you can have a law with 4,000 different parts. I'm not asking a very complicated question. What would you do? Limit the size of the market that they could. Well, that's one proposal, the limit is proposal. But you will agree with me, I'm sure, immediately that mine is a much better one. And that's free trade. Eliminate all tariffs and all restrictions on foreign trade, and you enable the world to come in as competition to prevent domestic monopoly. Wouldn't that do a great deal more good in preventing monopoly than would a limit on the size of enterprises, with much less restriction in human freedom? Now, if you ask yourself, É claro que ele vai refletir, né, e concordar. Não tem como você não concordar com isso. O ponto que eu acho que fica ali de interrogação na cabeça ali das pessoas que são mais buscam mais ali o lado humanitário, né, da política do governo, é justamente o fato de que ainda vão continuar tendo pessoas pobres, né, numa economia liberal. Em qualquer regime, na verdade, existem pessoas pobres. A diferença é que no regime liberal ele é o que mais tirou pessoas da pobreza, ou seja, mesmo você sendo pobre, você ainda era um pobre com uma vida muito melhor do que outras pessoas pobres de outros países. Então, por mais que ainda se mantenha a desigualdade social, assim, as condições básicas das pessoas são muito melhores. ask yourself, where do monopolies come from? In the United States, the most important and the strongest monopolies are unquestionably those that derive from governmental privilege. The monopoly of a TV license, granted by the government at a zero price. That's a source of monopoly privilege. It also has been a source of wealth for some notable Americans. The grant of a tariff protection. Would the steel industry in the United States have any kind of monopoly or oligopoly position if it weren't able to get the government to impose restrictions on imports of foreign items and so on? Trade union monopolies. They get their strength and their support from Davis-Bacon Act, Walsh-Healy Act, other governmental measures that interfere with competition by others. It's very hard. In fact, I have tried to consider, and George Stigler is a greater authority on this than I, so maybe we ought to get him in to add to this, what private monopolies there are that have been able to maintain themselves over any long period of time without government assistance. And I have myself only been able to construct two. One is an international one, the De Beers Diamond monopoly. It really is I don't understand it. Maybe George can tell us the answer. But it has been successful over a very long period. And the second was the New York Stock Exchange. Not more recently, because since 1934 it's had the help of the SEC. But before 1934, from about the Civil War to 1934, so far as I know, it had no government support, and yet it did maintain an effective monopoly. But almost every other case, you have temporary monopolies develop, and if the government doesn't come in to shore them up, they fall to pieces. The railroads became a monopoly only because they were able to get the Interstate Commerce Commission established. Trucking is a monopoly because the ICC keeps out competitors. And you can go down the line and find that one
hypothetical monopoly case after another derives from governmental assistance and support. So I think the answer to your question, and you and I have the same objective here, is less government intervention, not more. Perfeitamente. Eu trouxe esse vídeo porque ele é de muitos anos atrás, deixa eu ver, há 13 anos atrás que ele foi postado, talvez ele seja mais antigo ainda, mas o assunto ele nunca foi tão atual, né? Hoje a gente está vendo aí, por exemplo, os motoristas, né, de iFood fazendo greve, pedindo por mais direitos para o iFood, sendo que o problema, né, central ali não é o empresário, não é o iFood, mas sim o fato do Brasil não ter uma economia aberta e fazer com que outras empresas, né, de delivery, por exemplo, vejam esse momento mais fragilizado do iFood, por exemplo, né, que ele está perdendo funcionários, está perdendo força de trabalho e, por exemplo, numa economia liberal seria uma oportunidade perfeita para você lançar outra empresa, né, de delivery com taxas melhores, né? No caso, com taxas menores e com pagamentos melhores. E assim, né, se tornar uma concorrência e os trabalhadores terem outras opções de trabalho. Logo, né, o iFood naturalmente ou ele fecharia, né, ou ele simplesmente se adaptaria às novas demandas dos seus trabalhadores e dos seus clientes. Agora, o que a gente vê no Brasil é que isso não acontece, não existe alguém, uma concorrência, né? Então, o que acaba tendo aqui no Brasil é a intervenção estatal, já que os direitos dos trabalhadores, né, vamos colocar assim, até porque não são CLTs, né? Então, no caso, não deveriam ter nenhum direito trabalhista, mas no caso, o ponto central é que eles querem certas condições melhores e tudo bem exigir isso, né? Só que não tem realmente quem atenda. Mas numa economia, né, que a gente vive, o Estado tenta forçar isso. E quando ele força isso, ele acaba, né, fazendo com que ou ele faz com que os trabalhadores na prática recebam menos ainda, ou ele simplesmente faz com que a empresa saia do país porque não é mais lucrativo para ela, não faz mais sentido para ela, né? E aí se torna mais escasso ainda as oportunidades de emprego, o valor dos salários tende a cair mais ainda, e assim, é uma cascata de problemas. Então, o que o Milton Friedman ele tenta trazer aqui é justamente você a única intervenção do Estado, no caso, seria não intervir em nada. Seria ter taxas menores, fiscalização menor, burocracia menor. Então, no caso, burocracia menor, né? Fiscalização ainda teria, mas realmente facilitar ali as tributações, as tarifas e a burocratização de abrir uma empresa faria com que diminuíssem consideravelmente ali os monopólios, e isso é algo já aprovado e estudado em diversos outros países, né, com a economia livre. E eu acho que é isso que eu tenho a trazer para vocês, né, hoje. E a gente fica, né, para o próximo vídeo, mais uma reflexão aí com o Milton Friedman ou qualquer outro especialista, né, que eu vou trazendo ali para vocês. Falou!